Olá, eu sou Victor Leandro e vamos multiplicar a matemática. E hoje temos o vídeo multiplicação e divisão de frações, começando com multiplicação. Para a gente fazer a multiplicação de fração, a gente tem que ter em mente que para resolver a gente tem que multiplicar numerador com numerador, 4 vezes 2, e denominador com denominador, ou seja, 3 vezes 5. Ou melhor dizendo, é apenas multiplicando reto que a gente faz e resolve a multiplicação de fração. Como ficará? Montando 4 vezes 2 e 3 vezes 5, teremos como fração resultante 8 sobre 15. Então, multiplicação de fração não tem nenhum mistério. É simplesmente eu multiplicar reto, numerador com numerador e denominador com denominador. Quem está em cima com quem está em cima e quem está embaixo com quem está embaixo. Ficou claro? Vamos para o próximo exemplo. No próximo exemplo, a gente tem a multiplicação de 3 frações. Para resolver, a gente utiliza o mesmo pensamento. Vamos lá? A gente faria multiplicando reto, então, 2 vezes 3 e 3 vezes 5. Ou seja, 2 vezes 3 vezes 5. E embaixo ficaria 3 vezes 2 e 2 vezes 2. Montando aqui embaixo, 3 vezes 2 vezes 2. Teremos como resposta, então, 2 vezes 3 dará 6, vezes 5, né, dará o número 30. O numerador resultante, então, é o número 30. E o denominador? Bom, 3 vezes 2, 6, vezes 2 dará 12. Ou seja, o denominador resultante é o número 12. Olhando para essa fração, a gente percebe que a gente consegue fazer a simplificação dela. É muito importante a gente sempre simplificar a nossa fração. Por conta que um vestibular, concurso ou até mesmo a sua prova, a resposta não estará dessa maneira. Estará com a fração simplificada. Nesse vídeo já iremos simplificar direto, mas teremos um vídeo dedicado apenas à simplificação no canal. Fique ligado! Simplificando então essa fração pelo número 2, a gente terá, como resposta o número 15 sobre o número 6. Porque 30 dividido por 2 é 15 e 12 dividido por 2 é 6. Observando, a gente consegue simplificar ainda mais a nossa fração pelo número 3. 15 dividido por 3 é 5 e 6 dividido por 3 é 2. Agora a gente tem a nossa resposta final, 5 sobre 2. Ficou claro? Vamos para mais uma situação que podemos ter numa multiplicação de fração. Aqui, a gente tem a multiplicação de um número que não é fração, multiplicando uma fração. Como a gente faz nesses casos? Bom, independente do número que esteja aqui, ele não sendo uma fração, a gente pode colocar sempre o número 1 aqui embaixo. Por quê? O número, quando ele está sozinho, por exemplo, ali o número 2, sempre tem um número 1 invisível ali embaixo, que ele sempre está ali. Ele apenas não é representado, certo? Porque não precisa representar ele. Mas quando eu vou fazer uma multiplicação, aí sim eu preciso. E não muda nada. Eu vou fazer 2 vezes 7 e 1 vezes 5. Tendo como resposta, então, deixa eu montar aqui, 2 vezes 7 sobre 1 vezes 5. Dando 2 vezes 7, o número 14, e 1 vezes 5, o número 5, tendo como fração resultante 14 sobre 5. Ficou claro?
Vamos agora para divisão de fração. Vamos comigo. Na divisão de frações, temos que ter em mente alguns conceitos também, sendo eles: quando eu for fazer essa divisão do nosso primeiro exemplo, eu também irei fazer uma multiplicação. Como assim? Porém, não é apenas eu multiplicar reto, eu tenho que inverter a segunda fração e após inverter ela, aí sim eu multiplico conforme os conceitos adquiridos na primeira parte do vídeo. Vamos pôr em prática? Ou seja, a primeira parte, a primeira fração, eu mantenho 3 sobre 2 e vou multiplicar pelo o inverso da segunda fração. Qual é o inverso da segunda fração? Se a fração é 5 sobre 7, o inverso dela, né? Deixa eu colocar a setinha aqui para indicar. O inverso dela será 7 sobre 5. Então vamos colocar aqui 7 sobre 5. E multiplico da mesma forma. 3 vezes 7, teremos como resposta o número 21. E 2 vezes 5, teremos como resposta o número 10. Finalizando, então, a nossa divisão de fração. Ficou claro? Vamos pôr em prática no próximo exemplo. O próximo exemplo é apenas fazer a mesma coisa. Mantenho a primeira fração, 2 sobre 3, e multiplico pelo inverso da segunda fração, ou seja, 2 sobre 3. 2 vezes 2, terei como resposta o número 4, e 3 vezes 3, terei como resposta o número 9. Ficou claro? Agora, no terceiro exemplo, teremos uma nova situação que podemos encontrar numa divisão de fração. Situação essa que tínhamos, né, no exemplo lá da primeira parte do vídeo, no terceiro exemplo de multiplicação. Exemplo esse que a gente tem um número qualquer que ele não é fração, dividindo por um número que é fração. Bom, vocês já estão espertos, né? Quando o número não tem nada representado embaixo, no denominador, eu posso colocar o número 1 como denominador dessa fração. E seguimos a divisão normalmente. O 4 sobre 1, a primeira fração, eu mantenho e multiplico pelo o inverso da segunda fração. O 3 vem para baixo, 2 vai para cima, ficando 2 sobre 3. 4 vezes 2, eu tenho como resposta o número 8. E 1 vezes 3, eu tenho como resposta o número 3. Finalizando, então, a minha divisão de fração. Na divisão de frações, a gente não tem apenas um método de resolução, a gente tem dois métodos. Método esse que eu vou apresentar agora para vocês. O segundo método de resolução de divisão de frações, eu simplesmente tenho que multiplicar cruzado o denominador da minha primeira fração com o numerador da segunda fração, de ambas as frações. Porém, a fração que eu multipliquei de cima para baixo, do lado, sempre olhando do lado esquerdo primeiro, né? De cima para baixo vai ficar na parte de baixo da minha fração resultante. 2 vezes 5, 10. Ou seja, esse 10 vai ficar na parte de baixo da minha fração resultante. E a minha diagonal para baixo, olhando da esquerda para a direita, 3 vezes 7, que dará como resposta 21, ficará na parte de cima da minha fração resultante, ficando assim, né? A resposta cruzada também, dando como resposta 21 sobre 10. Ficou claro? Vamos para mais um exemplo para praticar. Como eu falei para vocês, eu vou multiplicar cruzado e vou inverter, né, na resposta quem fica no numerador resultante e quem fica no denominador resultante. 3 vezes 3 dará como resposta
9, e 2 vezes 2 dará como resposta 4. Agora eu só inverto na resposta. O 4 vem para o nosso numerador e o 9 vem para o nosso denominador resultante. Gostaram? Para não perder mais vídeos como esse, não se esqueçam de se inscrever e dar o like no vídeo caso tenham gostado. Lembrando que esses são os primeiros vídeos de uma série de vídeos sobre frações. A playlist está no canal para ter o acervo completo dos vídeos sobre este conteúdo. Fique ligado e até o próximo vídeo.